Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que você esteja bem. Na aula de hoje eu vou falar sobre trocas de calor com ou sem mudança de fase. Então, bora lá. Nas últimas aulas, nós vimos que o calor sensível é aquele que faz o corpo variar a sua temperatura sem mudar de estado físico. A equação para calcular essa quantidade de calor no processo é a famosa Q-macete, onde o Czinho que está aí é o calor específico sensível, que depende aí de forma simplista da substância. Nós vimos também o conceito de capacidade térmica ou capacidade calorífica, que mede a quantidade de calor recebida ou cedida pelo corpo para variar a sua temperatura em ΔT. Essa expressão também pode ser escrita em termos do calor específico sensível da substância. Basta a gente substituir o Q-macete para chegar nessa expressão. Agora, quando o calor promove a mudança de estado físico, nós usamos a expressão do calor latente, dado que uma substância pura não altera sua temperatura durante a mudança de fase. Na equação do Q-mole, o L é o calor latente, que depende também da substância e de qual é a mudança de fase que está ocorrendo. Lembrando que o L é positivo se a mudança de fase é a de desagregar as ligações químicas, tal como na fusão ou na vaporização, e negativo se for no sentido oposto, tal como na solidificação ou condensação. Então agora vamos pensar na seguinte situação. Nós vamos colocar dois corpos quaisquer, representados por essas caixinhas azul e verde, com temperaturas iniciais de 80 e 20 graus Celsius dentro de um calorímetro. O que é um calorímetro? É um sistema isolado e que não troca calor com o meio externo. O corpo de maior temperatura, e você já sabe, ele vai transferir calor para o corpo de menor temperatura, até que o equilíbrio aconteça. Nesse caso aí, o equilíbrio acontece na temperatura de 30 graus Celsius. É claro que essa temperatura é uma escolha arbitrária, porque a temperatura final ela depende da quantidade de massa que eu tenho de cada substância e, claro, do calor específico sensível de cada uma delas. Representando um gráfico de temperatura Tsão em função do tempo Tzinho, o que acontece nesse processo todo, né? A gente vê que a temperatura de 80 graus Celsius vai diminuindo e a de 20 graus Celsius vai aumentando até que ambos atingem 30 graus Celsius. Aí o sistema finalmente atinge o equilíbrio, tá? Então, uma coisa que é importante destacar aqui é que nós consideramos o calorímetro ideal nessa situação. O que é o calorímetro ideal? É aquele que não troca calor com os dois corpos que estão ali e que não troca calor com o ambiente externo. Então, é uma caixa que é fechada, não deixa entrar calor e ela também não troca calor com os corpos, beleza? Nessa outra situação, nós temos um corpo aí a 80 graus Celsius e o gelo representado em verde a menos 10 graus Celsius. Quando os dois trocam calor, a temperatura final de equilíbrio é de 10 graus Celsius. E aí, nesse caso, você sabe que em condições normais de pressão, você tem uma fusão aí no meio do processo. Esse gelo a 0 graus Celsius, ele vai se transformar em água e então eu tenho esse problema aí, né? E como que nós vamos resolver essa situação? Então vamos primeiro analisar isso no gráfico. Se a gente representar de novo no gráfico de temperatura em função do tempo, a gente vê o seguinte, que a temperatura de 80 vai diminuindo e a de menos 10 vai aumentando até atingir 0 graus Celsius. Aí vai iniciar o processo de fusão, em que a temperatura não se altera, enquanto o de 80 continua descendo e fornecendo calor para o gelo derreter. Quando termina a fusão, a temperatura passa a subir, até que se atinge essa temperatura de equilíbrio
de 10 graus Celsius. E ambos permanecem nessa temperatura. Maravilha? Então é isso que acontece nesse processo. E como nós vamos equacionar tudo isso e quantificar e chegar nesses valores? Bom, como nós vimos nas duas situações de dois corpos isolados, um deles recebe calor e o outro cede calor. Então nós podemos dizer que a quantidade de calor recebida por um é a mesma que o outro perdeu. Mas tem que lembrar de colocar o sinal de menos, porque o calor perdido é negativo. Então eu acrescento menos para que os dois fiquem iguais em módulo, em valor. Escrevendo de outra forma, a quantidade de calor recebido mais a quantidade de calor perdido, isso dá zero. E aí nós podemos escrever de uma forma mais enxuta, como um somatório de calores trocados entre os corpos igual a zero. E aí você deve estar se perguntando, né? Mas professor, quem eu vou colocar ali no quê? E como que eu vou substituir isso? Como que eu vou fazer essa conta? Ai meu Deus, e agora? Calma. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Vamos voltar no primeiro exemplo que nós vimos. A gente tem aí então, no caso, um deles diminuindo a temperatura, o outro aumentando. Então, para os dois, eu vou ter aí um calor sensível, certo? Então, no calor da primeira substância, você vai colocar a equação do Q macete, onde você terá uma massa M1, um C1 vezes o ΔT, que no caso aí é a temperatura final de 30 menos 80. E fazer a mesma coisa para o corpo 2. O Q macete do corpo 2 é M2 vezes calor específico 2 vezes temperatura final menos inicial, 30 menos 20. Se a gente somar essas duas quantidades, isso tem que dar zero, tá? Então essa é a lógica das trocas de calor, ok? Para o segundo exemplo, a gente vai ter um pouquinho vai complicar um pouquinho mais, mas não é nada absurdo, tá? Então o que vai acontecer? O corpo azul, ele vai ceder calor, né? E o calor que ele cede, a gente vai dar o nome de Q1. Já o corpo 2, como a gente viu na aula passada, a gente vai ter que separar em três quantidades diferentes. O Q2, que é sensível, o Q3, que é latente, e o Q4, que é sensível. Bom, se a gente fizer o esqueminha que nós vimos na aula passada, como que vai ficar? O corpo 1 vai de 80 para 10, cedendo o calor Q1. Já o corpo 2, que é o gelo, ele vai receber Q2, Q3 e Q4 em cada uma das etapas. E aí a gente aplica a equação da troca de calor, onde a soma dessas quantidades é zero. Substituindo as equações de cada etapa, a gente vai ter Q macete no corpo 1, Q macete para o gelo, Q mole para a fusão e Q macete para o gelo que virou água, né? Isso é zero. Repara em cada uma das expressões, né? Então, no MC ΔT do primeiro, eu vou ter, então, 10 menos 80, né? A temperatura final menos a inicial. Depois, para o gelo, né? Vai ser 0 menos menos 10, porque, primeiro, o gelo tem que ir de menos 10 até 0, depois tem a fusão, e depois ele vai de 0 até a temperatura final, que é 10. E por isso essa separação. E aí você faz essa continha, tá? No caso aí não tem como fazer essa conta porque eu não forneci para vocês a massa de cada um deles, então ia ficar um monte de incógnita. Mas o que está posto aí é mostrar para vocês como montar essa expressão. E o que tem que ser verdade aí é que o lado esquerdo todo somado tem que dar zero, tá ok? E aí você usa essas expressões para calcular alguma dessas grandezas que ele pedir. Pessoal, atenção aí para o erro, tá? É 10 menos 0, estava trocado. Temperatura final 10 menos 0. Para fechar, faltou falar sobre a situação em que o calorímetro não é ideal, ou seja, ele troca calor com os corpos que estão dentro dele. Ainda assim, nós vamos considerar o sistema fechado e que não troca calor com o meio externo, ok? Um exemplo prático dessa situação é quando nós colocamos o café dentro da garrafa térmica. A garrafa térmica vai estar à temperatura ambiente
E o café vai estar lá a quase 100 graus Celsius. Então, quando você põe o café lá dentro, ele primeiro vai ter que entrar em equilíbrio com a garrafa. Então, ele vai perder um pouquinho de calor, né, para a garrafa térmica. Em geral, a gente despreza isso nas contas porque é pouquinho. Mas se a gente for levar em consideração, como que a gente faz? E é isso que nós vamos analisar agora. Vamos pegar o caso em que eu tenho um calorímetro que está com uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. No final das contas, ele vai entrar em equilíbrio com os demais corpos que estão dentro dele, né? Então aí nesse caso eu coloquei dois corpos de novo, né, representados aí pela caixinha azul e verde, tá? Então no final do processo, o que vai acontecer é que ele vai entrar em equilíbrio a 28 graus Celsius com todo mundo aí, tá bom? E aí como é que eu faço para escrever a relação, né, a equação matemática da troca de calor? Vai ser a mesma coisa. Ela vai continuar sendo a soma de calores trocados, Q1 do corpo azul, Q2 do corpo verde e agora Q3 do calorímetro, tá? Em geral, o calorímetro a gente não conhece o calor específico dele, tá? Porque daí complicaria mais, eu teria que colocar massa. Então, o que a gente determina experimentalmente é a capacidade térmica dele, tá? Porque daí é uma propriedade dele, eu não preciso das outras características, tá? E aí, portanto, a gente escreve o Q3 como C, que é a capacidade térmica, vezes a variação de temperatura. E é isso, pessoal. É assim que a gente resolve os problemas de trocas de calor. Maravilha? Então vamos para os exemplos dessa aula. Exemplo 1. Numa garrafa térmica, há 100 gramas de leite a temperatura de 90 graus Celsius. Nessa garrafa são adicionados 20 gramas de café solúvel a temperatura de 20 graus Celsius. O calor específico do café vale meio caloria por grama grau Celsius e o do leite 0,6 calorias por grama grau Celsius. Determine a temperatura final do café com leite. Então vamos lá, né? O que a gente pode fazer aí para simplificar é mostrar o processo. Então o leite a 90 graus Celsius, ele vai reduzir a sua temperatura até um TF que a gente não conhece. Já o café, ele vai de 20 graus Celsius, vai aumentar a temperatura, né? Porque o sistema aí vai atingir um equilíbrio. Então o Q1 é no sentido de ceder calor e o Q2 é o de receber calor. O que eu posso dizer aí é que Q1 mais Q2 é igual a zero. E aí quem é o Q1? Como aqui envolve mudança de temperatura, então eu vou ter M1 vezes C1 vezes ΔT, e aqui o Q2 também vai ser um Q macete, M2, C2, ΔT, 2 igual a zero. Note que a variação de temperatura é diferente dos dois, tá? Vamos substituir aqui os números que vocês vão ver. Então aqui, ó, 100 gramas de leite vezes C1, que é 0,6, vezes variação de temperatura, T final, menos 90, mais M2, que é 20, vezes C2, que é meio, vezes T final, menos 20 graus Celsius. Isso tudo é igual a zero. E aí vamos fazer a continha, né? Aqui eu vou ter, então, 60 TF, já abrindo, né? Então aqui vai dar 60 vezes, daí faz o chuveirinho aqui, né? 60 TF menos 5.400 mais 10 TF menos 200 igual a zero. Então aqui soma os TFs, né? 70 TF menos 5.600, passa para o outro lado, ficar igual a 5.600. TF é 5.600 dividido por 70. Corta um zerinho aqui, 560 dividido por 7 vai dar 80 graus Celsius. Então, essa aqui, ó, é a temperatura de equilíbrio do sistema. Tá? E note vocês que ela está mais próxima do leite do que do café,
né? Primeiro que está entre 90 e 20 graus Celsius, né? E segundo que está mais próximo do leite, e isso faz sentido, né? Porque a massa dele é maior do que do café, tá? Inclusive, o calor específico dele é um pouquinho maior do que o do café. Então, é um resultado, faz sentido, né? Ele está mais próximo do leite do que do café. Beleza? Exemplo 2. Um calorímetro tem capacidade térmica de 3 calorias por grau Celsius e encontra-se a temperatura ambiente de 18 graus Celsius. São colocados em seu interior 400 gramas de um líquido a temperatura de 60 graus Celsius. Passado algum tempo, ao ser atingido o equilíbrio térmico, verificou-se que a temperatura do líquido havia diminuído 2 graus Celsius. Qual é o valor do calor específico desse líquido? Então, de novo, vamos fazer aquele esqueminha, né? A gente viu que o calorímetro, né, ele vai de 18 até 58. E por que 58? Porque o líquido diminuiu a sua temperatura de 2 graus Celsius. Então o líquido vai de 60 para 58 e o calorímetro vai de 18 para 58, que é a temperatura de equilíbrio, tá bom? Então aí para a gente resolver, de novo, né? Eu vou somar os calores, né? Então Q1 mais Q2 igual a zero. No caso do líquido, é um Q macete, então M1C1 ΔT. Mas já para o calorímetro, eu não conheço o calor específico dele. Então aí eu vou usar a capacidade térmica que foi dada. Então, Czão vezes a variação de temperatura. Aqui vai ser 1, aqui 2. Isso é igual a zero. A massa do líquido é 400, o Czinho é o que eu quero saber, a variação de temperatura foi de menos 2, diminuiu, né? 58 menos 60, menos 2. Mais a capacidade térmica, que é 3 vezes 58 menos 18, isso é igual a zero. Aqui, isso aqui vai dar 40, né? Então, aqui vai ficar menos 800 C1 mais 3 vezes 40, 120 igual a zero. Então, C1 é igual a 120 dividido por 800, correto? Passei esse aqui para lá, dividi o 800, né? O sinal de menos corta. Então, aqui simplificando, né? O nosso C1 vai dar 0,15 calorias por grama graus Celsius. Beleza? Vamos para o último exemplo. Uma massa de 250 gramas de água a 80 graus Celsius é colocada em um calorímetro de capacidade térmica conhecida e igual a 10 calorias por grau Celsius, que estava a temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Imediatamente depois, um pedaço de gelo de 50 gramas a temperatura de menos 10 graus Celsius é lançada dentro do calorímetro. Ao ser atingido o equilíbrio térmico, observa-se que o interior do calorímetro contém apenas água. Qual é a temperatura do equilíbrio térmico no interior do calorímetro? Recomendo vocês irem anotando todos os dados, tá no cantinho do caderno aí, e fazer aquele esqueminha, né? Então, vamos lá. Começando pela água, então a gente tem a água inicialmente a 80 graus Celsius e ela vai a uma temperatura final TF, que nós não sabemos qual é. Indo para o calorímetro é a mesma ideia. Ele está a 25 graus Celsius inicialmente e depois ele vai para uma temperatura final TF. Agora vamos para o gelo. Como ele falou no texto que no final do processo, dentro do calorímetro só tem água, isso significa que o gelo ele se fundiu completamente, certo? Então aí ele vai de menos 10 até zero, depois de zero gelo, né, até água a 0 graus Celsius, e por fim, talvez, né, isso é um talvez, ele vai virar água
a uma temperatura final TF, tá? Por que eu falo talvez? Porque pode ser que ele só se funda completamente e o Q5 não aconteça, tá? Isso pode acontecer. Mas se isso acontecer, esse termo Q5 ele vai zerar. Maravilha? Então vamos lá, ó. Mantido esse esqueminha aí para a gente equacionar, aqui nós vamos aplicar então a expressão da troca de calor. Então eu vou ter Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 mais Q5. Tudo isso é igual a zero. Então vamos começar. Q1, eu vou dar uma espremidinha aqui, tá? Vai ser um calor específico sensível, né? Aqui, então M1, C1, delta T, 1, mais o Q2, que é do calorímetro, Czão vezes delta T, capacidade térmica, né? Então aqui vou pôr 2, mais o gelo, para gelo, então MC delta T, aqui é o 3, mais mole, né? Que mole, mais M5, C5, delta T, 5, tá bom? Eu estou diferenciando assim, mas vocês vão ver que o que acontece é o seguinte, o C da água aqui, ó, é 1 caloria por grama grau Celsius igual esse aqui, tá? E para o gelo é meio caloria por grama grau Celsius, como tá no slide, né? Mas vamos lá substituir. Então aqui é a água, eu vou ter 250 gramas de água, 1, e aqui a variação de temperatura vai ser TF menos 80. Mais capacidade térmica é 10 vezes TF menos 25. Mais, agora o gelo, 50 vezes meio vezes, aí lembra, ó, vai de menos 10 a 0, então aqui a variação vai ser de 10 graus Celsius, tá? Já vou pôr direto assim. Mais o mole, né? Então é 50 vezes 80. Mais aqui é a água, né? Então a massa vai ser 50 vezes 1. E aqui TF menos 0, TF. Isso é igual a 0, tá? Então aí vamos fazer essa conta, né? Ficou grande, mas ó, você vai abrir esse termo aqui em todos, né? Você vai fazer o chuveirinho, tá? Então vai ficar 250 TF menos 250 menos 80. Vou dar uma colada aqui, isso aqui vai dar 20 mil, tá? Mais 10 TF menos 250, mais 25 vezes 10, 250, mais 5 vezes 8, 40, 1, 2, 4 mil, tá? Positivo, mais 50 TF, isso é igual a zero. Somamos os TFs, vai dar, ó, 300 com 10, 310 TF, menos 20 mil, menos 250 mais 250 vai embora, mais 4 mil. Isso vai dar menos 16 mil. Passa para o outro lado? 16 mil, tá? Então, o TF vai ser 16 mil dividido por 310. Aí aqui a gente já percebe que o nosso TF, ele não vai dar zero, ele vai dar maior do que zero. Então, por isso esse Q5 é positivo, tá? Ele existe. Então aqui, ó, corta aqui, 1.600 dividido por 31, então a temperatura final de equilíbrio é de 51,6, né, aproximadamente, graus Celsius. Então essa aqui é a temperatura de equilíbrio do sistema. Maravilha, gente? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula, entendido os conceitos. Qualquer coisa me procurem aí no Moodle, no fórum, deixe sua mensagem e nos horários de atendimento eu estou à disposição de vocês, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo a todos. Até mais.